Olá, bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje nós vamos trabalhar com articles. O que vem a ser articles? Ou artigos, né? Na língua portuguesa nós temos os artigos, né? Uma, o, a, os, as. Em inglês nós temos três: a, an e the. Aquele com THE, com a linguinha nos dentes, the. Então aqui na tela você pode ver como é que funciona os artigos na língua inglesa. Então vamos lá? Vamos ler juntos, não é? Articles, né? Articles. Artigos, né? São palavras que precedem aos substantivos. Precedem, vem antes, para determiná-los ou indeterminá-los. Como é que isso funciona? Como é determinar e indeterminar? Pronto, o menino que jogou a bola na vidraça está aqui na secretaria. Então, o menino, o artigo definido o, definiu qual foi o menino que jogou a bola na vidraça. Ok? Mas se nós não sabemos que menino é, por exemplo, um menino do primeiro ano jogou uma bola, jogou a bola do jogo. Se ele jogou uma bola, ninguém sabe que bola é essa. Mas um menino, você não sabe qual é indeterminado, jogou a bola na vidraça. Veja só, nessa mesma sentença, eu estou usando um artigo indefinido, um menino, não sei qual é, pode ser qualquer um. Um menino do primeiro ano jogou a bola na vidraça. Pode ser qualquer um. Mas eu já defino a bola. Que geralmente na hora do recreio, você tem uma bola e essa bola pertence à escola. Então quando eu digo a bola, eu falo da bola que sempre está na escola, à disposição dos alunos. É uma bola que pertence à instituição. Então é uma bola específica. Então um menino, não sei qual é, um menino do primeiro ano, jogou a bola na vidraça. A bola, qual? A bola que é destinada aos alunos usarem na hora do intervalo. Ok? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. Como em português há dois tipos de artigos em inglês: definite, definidos, e indefinite, indefinidos. O artigo definido the equivale a o, a, os, as. Então não tem diferença entre o plural e o singular. Ok? É bem mais simples. O inglês é uma língua compacta, então você vai perceber que ele é fácil de aprender. De modo geral, olha só, de modo geral, indica seres determinados, conhecidos das pessoas que fala, da pessoa que fala ou escreve. Os artigos indefinidos a ou a e an, uma, indicam seres de modo vago, impreciso. Então, enquanto the define, tem maior precisão, a e an são imprecisos, definem de modo vago. Por que dois? Porque um funciona com consoante e outro funciona com palavras que iniciam com som de vogal. Então, vamos estudar mais a fundo isso, você vai achar bem fácil, né? Olha só, definite articles. Definite articles. Eu falei no plural, mas porque o português chama muito, né? Mas aqui é o definite article. The. Definite article. The. Então, o artigo definido the pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Ele corresponde a o, a, os e as em português. Exemplos: The cell phone my father gave me is awesome. O telefone que meu pai deu-me ou me deu é um barato, maravilhoso. Awesome. Que telefone é esse? Não é qualquer um telefone. É o telefone que meu pai me deu. A sentença diz isso, olha.
Eu estou especificando que telefone é. Não é qualquer um. É o telefone que o meu pai me deu. É beleza, é maravilhoso, é legal. Awesome significa tudo isso e mais um pouco. Did you shut the door before leaving? Did you shut the door before leaving? Você pode bater a porta depois de sair, antes de sair? Did you shut the door before you leaving? Então, olha só. Você bateu a porta antes de sair? Essa expressão significa não só bater a porta. A gente bate a porta para quê? Para fechar. Quando a gente bate a porta, a gente fecha. Então, shut aqui é fechar a porta antes de sair. Você fechou a porta antes de sair? Então, eu estou especificando que é a porta na qual você se encontrava, no recinto qual você se encontrava tinha uma porta. E antes de você sair, você tinha que fechar essa porta, não é? Então, did you shut the door before you leaving? Então vamos lá, os usos de the. Antes de superlativos, olha só o que nós temos aqui. Some people say Monday is the worst day of the week. Algumas pessoas dizem, some people say, Monday is the worst day of the week. Segunda-feira é o pior dia da semana. Então aqui, ó, the worst, o pior. Então antes superlativo, não é qualquer um, é o pior. Estou especificando, né? The Dark Knight was the most successful movie last year. Então, a noite do pesadelo sombrio, a noite da escuridão, The Dark Knight was the most, o mais bem sucedido filme do último ano, do ano passado, ok? Então, most é mais entre muitos, é o melhor entre muitos, né? Para se referir a pontos geográficos do globo. Agora, por que, professor, em pontos geográficos? Vejam só, existe o país Equador e existe o Equador. Existe também o Polo Norte e o Polo Sul, não é? Mas também existe o Polo da Pilha, existe o Polo de Vendas, existem muitos tipos de polo. Então, para especificar um, eu tenho que usar o artigo. The North Pole, North Pole. Então, quando eu falo North Pole, eu estou dizendo o Polo Norte. The Equator, the Equator. Então, quando eu falo Equador, não é qualquer um, é a linha, não é? A linha média que circula o nosso planeta. Então, vocês têm que ter a ideia da especificação, não é? E revisitar as atividades e os livros de língua portuguesa para aprender sobre o artigo. Então, há algumas regras, são semelhantes ao português, que você pode naturalmente usar para a compreensão do artigo na língua inglesa. Vamos mais? Quando o objeto, olha só, quando o objeto ao qual o artigo se refere já estiver sido mencionado, presta bem atenção. Cai no vestibular, cai no Enem, cai na prova. Lembrem disso, ok? Então, quando o objeto ao qual o artigo se refere já estiver sido mencionado, como é que vai acontecer isso? Olha só. Tracy has got two. Tracy has got two children. Tracy, né? Tracy has got two children. Duas crianças, dois filhos. A girl and a boy. Olha aí, ó. A girl and a boy. Uma garota e um garoto. Professor, por que a gente usa a aqui? Porque a palavra seguinte nessa sentença, a palavra seguinte inicia com um som de consoante. Não só tem uma consoante, tem que ter o som. Vocês vão ver outros exemplos no qual nós vamos ter uma consoante,
mas o som é de vogal. E nós vamos ter uma vogal com som de consoante. Então, vai ser muito legal essa aula e você vai prestar atenção nessas minúcias. E ao final, at the end of this lesson, you'll be able to identify definite article and indefinite article. Então, ao final dessa aula, você vai ter a habilidade de identificar o artigo definido e o artigo indefinido, ok? Então aí, ó, um garoto e uma garota. A boy, a palavra dessa sentença se inicia com uma letra que tem o som de consoante, né? The girls 9 and the boys 5. Olha, a garota, the girl is 9 and the boy is 5. Então, aqui eu estou dando, aqui tem um genitivo, não é? Que quer dizer que o garoto tem, possui, né? 9, tem, é. Só que em inglês, a idade é um pouco diferente do português. Então, aqui é assim, eu tenho, por exemplo, 38 anos, certo? Em português, você possui. Mas em inglês, você não tem anos de idade. Você é. I'm 38 years old. Eu tenho 38 anos. Eu sou 38 anos. Então aqui nós temos uma coisa que você pode pensar que é o genitivo, mas não é. É o apóstrofo S, que significa o verbo to be. A garota é 9 anos e o garoto é 5. Ou seja, ela tem 9 anos e o menino tem 5 anos. Ok? Então, ligado nisso, porque cai no vestibular, cai no Enem, cai na prova. Então aqui, a thief broke into your property yesterday. We still don't know who his thief is. We still don't know who the thief is. Um ladrão, né? Broke into. Essa expressão broke into significa quebrar para dentro, mas se você for para tradução literal, mas isso significa realmente invadir. Our property, a nossa propriedade ontem, yesterday, olha só, yesterday. We still don't know who his thief is. Nós ainda não sabemos quem é esse ladrão, ok? Então, olha só. Já foi mencionado o ladrão? Foi mencionado. Se o substantivo já tivesse sido mencionado, olha só. Nessa sentença aqui, ó, olha só. Tá vendo? Na sequência, in the following sentence, na sentença seguinte, nós estamos ainda dentro do mesmo assunto. Então, se já foi mencionado, nós temos a obrigatoriedade de usar o artigo definido, ok? Então vamos mais aqui na nossa aula, vamos avançar. O artigo definido é também usado antes de substantivos quando se sabe que só existe um único tipo de substantivo. Olha só o exemplo aqui. The rain, a chuva. The sun, o sol. The world, o mundo. The earth, earth é terra. É difícil falar essa palavra, mas só é você lembrar do TH, que não é um som que não tem na língua portuguesa, mas você tem que lembrar desse som. É esvoziado. É o vento saindo entre os seus dentes, né? E com a língua no meio. É o vento saindo entre seus dentes com a língua no meio. É muito complicado, mas com o treino a gente vai aprender isso daí. Olha, earth, earth, the world, the sun, the rain. Não é difícil. Só é treinar. Todo aluno que tem assim o desejo, não é, que gosta de estudar a língua inglesa, ele aprende de forma mais fácil. E se você acha que é difícil, é porque você ainda não parou um pouco para se deleitar com a nova língua. Ainda mais o inglês, que é uma língua fácil, compacta e tem
menos regras que a língua portuguesa e o mundo inteiro a usa, não só por causa da influência britânica, né, pelo Império Britânico, mas por ela ser compacta e fácil de aprender. Vamos lá. Entretanto, se você quiser descrever uma instância particular de um desses substantivos, deve-se usar a ou an. Um exemplo disso é esse aqui, veja só. Aqui nós colocamos de forma definida, mas vamos ver esse exemplo aqui quando nós temos uma instância particular de um desses substantivos, deve-se usar a ou an, um ou uma. Como é que funciona? O que seria uma instância particular? Seria uma adjetivação, uma qualidade específica para esse substantivo. Quando a gente o qualifica, coloca um adjetivo nele, a gente vai mudar o artigo definido para um indefinido. Presta bem atenção, aluno. Olha só. I could hear the rain. Eu pude ouvir a chuva. It was a cold rain. It was a cold rain. Foi uma chuva fria. Cold rain. It was a cold rain. Então, perdão pelo meu sotaque, mas it was a cold rain. O meu sotaque não é o correto, não quero falar isso de jeito nenhum. Mas toda pessoa tem um idioleto, o seu modo de falar a sua língua ou a língua que você está aprendendo. E com o tempo a gente vai tentando deixar o mais próximo dos falantes, né? Então tudo isso é o que eu digo. Treino. What are your expectations for the future? Quais as suas expectativas para o futuro? I guess I have a promising future ahead for me. Então, eu acho que eu tenho um futuro promissor adiante, né? Para mim, à frente, para mim, adiante. Então, olha só, não é qualquer um futuro, é um promissor. Então, nós temos aqui, nesse lugar, um adjetivo. Não é qualquer futuro. The future, o futuro. A promising future. A promising future, um futuro promissor. Entendeu? The future é o futuro. A promise future é um futuro promissor. Perceberam? Então, antes de nomes de mares, rios, grupos de ilhas, classes de pessoas, cadeias de montanhas, nomes de países no plural, desertos, regiões e instrumentos musicais, nós temos a obrigatoriedade de usar o artigo definido the. Ok? Por exemplo, the Atlantic, o Atlântico, the Alps. As duas pronúncias estão corretas. Os Alpes, the Azores, então nome de país no plural, né? The Sahara é uma localidade, onde é? É o deserto do Saara. The Amazon, a Amazônia. The Nerdland, the guitar, a guitarra. The United States, sabe o que é, né? São eles lá, os donos da... Não os donos, mas os que mais usam. The French Riviera, a Riviera Francesa, que é uma localidade, né? The City of Miami, a cidade de Miami. The Poor, os pobres, não é? Montanhas, instrumentos, regiões, desertos, nomes de países no plural, cadeias de montanhas e classes de pessoas. Então aqui nós temos os pobres, que é uma classe de pessoas. Cai no Enem, cai no vestibular e vai cair na prova, ok? Então vamos lá. Indefinite article, a e an. A e an referem-se a algo não conhecido especificamente para uma pessoa com a qual se está falando, né? Esses artigos são antes de substantivos, né? Eles vêm, né? São usados antes de substantivos que introduzem alguma coisa ou pessoa que não havia sido mencionada antes, né? Os artigos indefinidos da língua inglesa correspondem a uma
uns, umas em português. Sendo assim, é importante ressaltar que não há artigos indefinidos com forma de plural, ok? O que ocorre é simplesmente a ausência de artigo, quando na frase houver referência a mais de um objeto. Olha só, uma. Quando nos referimos a substantivos na forma de plural, então basta a gente omitir. Mas na tradução para o português, nós vamos introduzir umas e uns, ok? Beleza? Vamos lá. I'm starving. I'm starving. I just ate an apple in the morning. Vocês certamente estão achando essa palavra bem estranha, né? Porque normalmente a gente escuta assim: I'm hungry. I'm hungry. Eu estou com fome. Mas starving, um A com um sonzinho de O, é morrendo de fome. É quando você está com muita fome. I'm starving. I just ate. Olha lá. I just ate. Eu apenas comi. Eu só comi an apple in the morning. Uma maçã. E aí, professor, por que an? Porque a palavra seguinte se inicia com uma letra que tem o som de vogal. Lembrem disso. O som de vogal. Não só é uma vogal, tem que ter o som. Eu repeti isso várias vezes, vou continuar repetindo. Não só tem que ter uma vogal, tem que ter o som de uma vogal. Repetindo, tem que ter o som de uma vogal. Vamos continuar? I watched a very good movie last weekend. Eu assisti a very good movie last weekend. Um filme muito bom na semana passada. E aqui, ó, a very good, então é um filme muito bom. A palavra que se segue, very, que é very good, é um adjetivo muito bom, certo? Iniciando com um advérbio, mas aí nós temos uma locução adverbial. Eu não vou complicar, não vou adentrar nesse assunto, não é? Mas seria equivalente a uma locução adverbial na língua portuguesa. Duas palavras têm a função de um adjetivo ou de um advérbio, né? Até porque o advérbio, ele é uma palavra muito complicada e alguns advérbios são formados a partir de um adjetivo, ok? Aí seria uma locução adverbial. Muito bom, muito bom. Muito, advérbio, bom, adjetivo. A gente junta um com o outro e temos essa relação conflituosa entre o advérbio e o adjetivo. Isso vocês verão mais adiante. A palavra seguinte aqui nesse caso, repetindo, ela se inicia com uma consoante e ela tem o som de uma consoante. Very. Por isso nós usamos A ou A, ok? Eu prefiro falar A. Não é porque eu prefiro, porque os britânicos falam assim e nos Estados Unidos, no jornal, você vai ouvir o americano falando A, né? Então eles pegam assim o que é mais para eles, não para nós. Eu não estou julgando, eu não tenho essa competência. O que para eles é mais correto falar, ok? I need mangoes to prepare the dessert. Olha só, I needed, eu precisei mangoes. Eu não vou falar a mangoes, umas mangas. Se aqui está no plural, a regrinha aqui em cima diz o que, meus alunos? A regrinha aqui em cima diz que quando o substantivo está no plural, nós vamos omitir o artigo indefinido. Cai no concurso, cai no Enem e cai na prova, certamente. Ok? Vamos continuar. Ah, falta traduzir. Vamos continuar aqui, mas falta traduzir essa palavra, né? I needed, eu precisei de mangoes to prepare the dessert. Dessert. Não é deserto, é sobremesa. Então aqui é check it out. Preste atenção, né? Vamos fazer uma checagem aqui. Sons consonantais e sons vocálicos. O que define o uso de A ou N é o som inicial da palavra que o artigo indefinido precede. Precedir significa vir antes, não é isso? Se a palavra seguinte começa por um som consonantal, usa-se
A. Se começar por um som vocálico, usa-se N. Certas palavras, apesar de iniciadas por vogais, possuem um som inicial que é realizado com o som consonantal. É isso que eu te falei logo no início da nossa aula. Universe começa com U, mas a gente vai colocar o som de Y. Universe. Aí nós vamos usar A, ok? Possui um som inicial que é realizado com o som consonantal. Do mesmo modo, há também certas palavras que se iniciam com consoante, mas tem o som inicial de vogal, né? Tem aí, ó, do mesmo modo, há também certas palavras que, apesar de iniciadas com consoante, por consoantes, seu som é de vogal. Olha só, gente. Olha só. Então, isso daqui é muito importante você, aluno, memorizar. A hat. A hat. Começa com H? Começa, olha só. Mas só que o som desse H é como se em português tivesse um R. A hat. Chapéu. An honest man. Fala-se honest. Porque aqui é um homem honesto. Tem H? Tem. Nesse caso vai ser N. Então, quando o som é um som de vogal, usamos N. Aqui o H tem som de consoante, então vamos usar A. Compreenderam? A hospital. Olha só, a hospital. An hour. Fala-se hour. Então, N nesse caso. E hospital, nós vamos ter o A. A university. A university fala-se university. Então, quando nós temos aqui university, o som de I, propriamente dito, na língua inglesa, é o Y, né? Assim como também é no espanhol, né? An umbrella. An umbrella. Olha só, o U tem som de A, nesse caso. Então, fala-se umbrella, então N. Olha só, a uniform. A uniform. Fala-se uniform. Nesse caso, o U tem som de Y. Então, se Y é uma consoante e o U tem som de Y, nós vamos usar A ou A, ok? Aqui, ó. An underground. An underground. Eu falei underground, perdão. An underground. Underground. Passagem, né? Passage. Fala-se underground. Então, assim, passagem subterrânea, underground. Então, o U tem som de A. E nesse caso, nós vamos usar o artigo indefinido N. Ok? Aqui, a European. European. Você não fala El, com som de E, fala I. European country, né? Fala-se European. Então, aqui, ó, um país europeu. Então, o E, nesse caso, tem som de Y. Muita gente não se liga muito na palavra European e pensa que é uma vogal. Cuidado, o E também tem som de Y e também tem som de I. Então, existe inúmeros sons para vocês, vamos dizer assim, memorizarem, né? Eu acho a palavra decorar uma palavra até um pouco pejorativa, porque o nosso aluno não decora, ele memoriza, é diferente. Você não decora, você memoriza. Vamos lá. An elephant. Olha o E aqui, ó, com som de E mesmo. An elephant, fala-se elephant. Então, a bee, fala-se a bee, ok? An F, olha o nome da letra. Fala-se F, então o F, mesmo ele sendo uma consoante, se a gente chamar o nome do F, ele começa com E, então ele é uma vogal, e por esse motivo você vai iniciar com N. Então aqui, ó, outros grupos. Grupo do U. Vamos lá. Anonymous, Unique, Universe, Unicorn, We e outras palavras. A palavra one antecedida por artigo indefinido. Olha só isso daqui, ó. He has got a $100 bill. Ele pagou uma conta, né? Ele tinha uma conta de $100. Então aqui é uma centena. 100. Por que aqui, professor, é O
E o senhor vai colocar um A aqui, homem. Não tem som de consoante, mas aqui nós estamos a palavra one antecedido por artigo indefinido. A palavra, né, one é uma exceção à regra, ela vai vir com o artigo indefinido a. Ok? Regra? Não tem. Nós temos aí as exceções. Tá? Grupo do YU. Unanimous. Unique. Universal. Eita, enrolou. Unicorn. E aí? Beleza? Vamos mais um pouquinho aqui. Não se usa artigo. Eita, é nessa hora que você fica com dúvida. Quando é que eu posso omitir? Quando é que eu não uso? Vamos lá. Antes do substantivo, quando se fala em termos gerais. Inflation is rising. A inflação está subindo. A inflação está subindo. Qual? A inflação da carne? A inflação dos mobile phones, dos smartphones? A inflação está atingindo os alimentos? Então, em termos gerais, você não usa, ok? People are worried. As pessoas estão preocupadas. Então, que pessoas? Sei lá, falando no sentido geral. Falando no sentido geral, você vai omitir o artigo. Ok? Ao se falar sobre esportes. My brother plays soccer. Meu irmão joga futebol. Você vai dizer meu irmão joga o futebol. Uns futebols. Futebols. Né? Desculpa aí, eu estou brincando um pouco, porque vocês já me conhecem. My brother plays soccer. Então, meu irmão joga futebol. Tennis is very good. Você não vai dizer o tênis é muito bom. Porque se você for falar do tênis, eu vou falar do tênis da Nike, não é? Por exemplo. Mas estamos falando de esportes, não de shoes, né? Tênis very good, né? Então, o tênis é muito bom. Então, todos os esportes aí você vai omitir os artigos, até porque eles já são bem específicos, né? Olha só, antes substantivos incontáveis, quando se fala sobre os mesmos. Olha aí, ó. Coffee is delicious. Quer dizer, o café é delicioso. É incontável a quantidade de cafés que existem, de grãos e tudo mais, e suas especialidades, e a região de onde ele vem. Então, é incontável, não é? São inúmeras variedades e ninguém se importa muito em contar essas coisas. Então, aí, quando é incontável, você não usa, né? Information is important to any organization. Então, aqui, ó. Information is important to any organization. Então, as informações são importantes para a organização. Informação é muito importante para a organização. Até em português mesmo a gente nem usa, tá? Então, se liga nisso. Lê, relê, passa e repassa esse vídeo que você vai ficar bem informado e não vai errar. Usa-se antes de nomes de países quando eles contêm palavras como state, kingdom, republic, union, united. Então, essa palavra aqui, os britânicos falam united, mas os americanos falam united. Eles dão uma comida assim no T, mas é normal. Não critique o inglês. Aceite como ele é e veja suas particularidades, independente de cada região, né? Exemplos. Vamos ver os exemplos, né? The Republic of Brazil. Olha só. A República do Brasil. The United Nations, né? Usa-se antes de nomes de países quando eles contêm palavras como State, Kingdom, Republic e United. Olha aí, Estado, Reino, República, União, não é? United, unido. Então, quando os nomes dos países, não é, têm essas palavras incorporadas, aí você vai dizer, por quê? Não sei. Só sei que o inglês é assim. Então, vamos lá. The Republic of Brazil, the United Nations, nation, mas não se usa em Italy, Brazil, German. Você vai dizer the Brazil. A não ser que você coloque uma particularidade no país Brasil. Por exemplo, the Brazil is a wonderful country.
Então, se você disser que o Brasil é um país maravilhoso, eu estou especificando o Brasil dentre outros países, por isso que eu vou usar o the. The Brazil is a wonderful country. Mas se eu for mencionar apenas o país Brasil, sem especificar suas qualidades, sem adjetivá-lo, você não usa o artigo definido, ok? German, ok? Italy, você não vai usar. Olha só a observação, né? The Northland, Northland. Não se usa artigo antes de adjetivos possessivos ou adjetivos demonstrativos. Então, aqui, olha só, ainda com relação aos países, the Northland. Então, aqui é Northland, Irlanda do Norte? Eu acho que é. Ou é. Deixa eu pensar. Northland. Não, é Holanda. Não é Northland, não, é Netherland. É Países Baixos. É isso, né? Nesse caso aqui, eu acho que é porque ele está... Não sei se é porque os Países Baixos. Netherlands, eu acho que é porque existem muitos países e são... Não sei. Só sei que nesse aqui você usa. Ok? É assim mesmo. Então vamos lá. Não se usa artigos antes de adjetivos possessivos ou adjetivos demonstrativos. Então, esses papers, this, esses, there, these, não é this, é com i, né? É este. Então aqui é these papers are hers. Então estes papéis são dela, né? My teacher is there. Meu professor está lá, né? Não se usa artigos antes de estações do ano, feriados e dias da semana. Olha só, não se usa artigos antes de estações do ano, feriados e dias da semana. Eles já são especificados. Para que você vai usar artigo? Não é não? Tem mais de uma primavera? Não tem, então é só usar um pouco da lógica. Tem mais de um verão? Não, verão é uma estação do ano para um mundo inteiro. Então, quando o hemisfério norte está no verão, o hemisfério sul está no inverno e assim sucessivamente. Então, não existe duas estações para o mesmo lugar. Nós temos 4 estações distintas, não existem duas iguais, não é? Então aqui, exemplo. I take English class on Tuesday. On Tuesday. Eu tenho aulas de inglês às quintas-feiras. Então vamos lá. Consolidation. Então é nessa hora que o meu aluno vai fazer aquele exercício no caderno. Olha só. Consolidation, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Fill in the blanks, preencha os espaços em branco with the appropriate article an, a ou there, ou simplesmente não usá-lo. Nós estudamos, nós acabamos de ver na nossa aula situações em que nós não temos, não é, o uso dos artigos. Então, silent movies, cinema mudo, não é? Então aqui você vai ler o textinho. Eu não vou ler para você, isso aqui é um trabalho para você, aluno, ler o textinho, sair traduzindo, tentar entendê-lo e fazer a atividade, ok? Então aqui nós temos exercícios propostos, e esses exercícios aqui você vai resolver no seu caderno, copiem a pergunta e a resposta para poder você estudar bem. Outra coisa, o aluno que quiser imprimir a apostila, ela é gratuita, ela é distribuída, e você não paga nada a ninguém, a não ser que você tenha que pagar pela impressão, mas não paga nada, ok? Então faça aqui do 1º ao 7º essa atividade no seu caderno sobre os artigos. Essa mesma atividade eu vou colocar lá no Classroom com uma atividade interativa. Então você faz o seu caderno, tenta acertar, porque quando você for fazer o nosso pequeno teste lá, você já vai estar bem, vamos dizer assim, quente de ter feito no seu caderno. Então vai ser mais fácil você fazer a atividade interativa. Então desde já eu queria agradecer por sua audiência, desde já
desejar uma boa sorte e que Deus te abençoe.